Olha, como eu te disse, o Palmeiras trabalha sempre, um ano sempre à frente. Portanto, esta temporada 2026, nós estamos a trabalhar nela durante todo este período e precisamente agora que acabou também a época desportiva, estamos a trabalhar em cima dela e nós vamos precisar de fazer pequenos ajustes. Sabemos aquilo que temos que corrigir, sabemos aquilo que temos que ajustar, sabemos em termos de mentalidade e cultura, de cobrança, de exigência, que temos que implementar também, porque, como eu te disse anteriormente, durante o ano nós mostramos que fomos capazes de competir, mostramos que fomos capazes de estar à frente no campeonato, não fomos, foi consistentes. Portanto, projetar o ano de 2026, ele está a ser feito, foi feito ao longo do ano de 2025 e está a ser feito neste momento, naquilo que tem a ver com estas correções, ajustes e melhorias que têm que ser feitas. Quando falamos em termos de elenco, não vai haver uma alteração tão significativa, são ajustes pontuais. Como eu te disse, 6 jogadores que iniciaram a final da Libertadores foram contratados este ano ou entraram no clube este ano pela primeira vez. Portanto, há aqui uma base. Vocês sabem que nós somos uma equipa jovem, somos uma equipa resiliente, somos uma equipa competitiva, somos uma equipa com bons jogadores. Eu falo muitas vezes e tento dar exemplos porque nós queremos que o jogador chegue e que imediatamente dê rendimento. Nós sabemos que as coisas não são assim. Vou dar aqui alguns exemplos de jogadores que saem de futebol brasileiro e que vão para a Europa, uns que chegam e que dão e outros que demoram. Nós vimos quanto tempo demorou o Vinícius quanto tempo está a demorar agora o Endrick, mas vemos um Estevão que chegou ao Chelsea e pegou, e é um dos destaques. Acontece a mesma coisa aqui em termos de Palmeiras. São jogadores, alguns deles brasileiros, uns que se adaptam muito rápido. O Lucas foi pegar na camisola que o Rios deixou, a camiseta, e jogar e na equipa. Foi o momento em que nós encaixamos. O Andreas, que contratamos, foi um jogador que rapidamente encaixou. E há outros que nós acreditamos e temos que ter paciência. O caso do Facundo, que foi extremamente importante no início do ano e depois foi perdendo espaço, normal. O Ramon Sousa, como vimos por exemplo, ainda no último jogo, um jogador que precisa um pouquinho de consistência, mas que nós não temos dúvidas que nos vai ajudar. Estou a falar do Ramon Sousa, que fez um belíssimo jogo contra a LDU. Portanto, o que está a faltar aqui é um pouquinho de consistência, acreditar nestes jogadores. Sim, tem outros que temos que trocar porque não se adaptaram, e essa é a minha função, minha, do Barros e da nossa presidente, falarmos, sentarmos e percebermos os jogadores que nós temos que ter paciência, e outros jogadores temos que ter paciência, por exemplo, como falei, e o clube tem esse lastro de paciência, não só com os jogadores que vêm da base, mas com os jogadores que contrata jovens. Falo do Lopes, por exemplo. É verdade que quando nós olhamos em termos de resultado, o resultado não foi uma boa época, mas em termos de processo, daquilo que foi a reformulação da equipa, foi a valorização de jogadores, Palmeiras sabe, os dirigentes sabem, nós fomos buscar um Roque totalmente desacreditado e valorizamos. Vocês se lembram das conversas que eu fui tendo, e foi um jogador que nos deu trabalho, sobretudo porque aquilo que acontece não só dentro do campo, mas fora de campo, aquilo que é uma mentalidade forte, aquilo que é uma resiliência que o jogador tem que ter, não só para os elogios, mas para aquilo que são as críticas. Eu costumo dizer que a boa crítica nos mete pressão e nos ajuda a ser melhor, e os elogios traiçoeiros podem ser perigosos também. Eu costumo dizer que os elogios muitas vezes são impostores. Não precisamos de fazer muitas alterações, precisamos sim de corrigir, precisamos sim de ajustar, precisamos sim de fazer ajustes pontuais e dar continuidade àquilo que é o projeto de Palmeiras. Eu acho que, mais uma vez, quando nós olhamos para o panorama nacional, mais do que nunca, o Palmeiras é uma referência em termos de processos, em termos de estabilidade,
em termos de continuidade, em termos de competitividade, em termos de consistência. Não só um exemplo nacional, como internacional, ao nível desses clubes, como eu te falei, de um Atlético Madrid, de um Paris Saint-Germain, de um City, de um Arsenal. Portanto, são estruturas e direções e organizações que sabem onde estão, o que querem e para onde querem ir e, mais do que tudo, com quem é que querem ir. E depois também tem outros, exemplo também aqui, que constantemente a trocar de treinadores, constantemente a trocar de jogadores e depois perdem essa estrutura, perdem essa continuidade, perdem essa estabilidade, perdem essa organização, perdem essa consistência e perdem essa competitividade. Que é isso, é verdade, não ganhamos, mas eu não posso dizer que o Palmeiras não competiu. Das 5 competições, aquela que nós realmente temos que ficar muito tristes é a Copa, mas todas as outras nós competimos. Nós competimos no Paulista, perdemos a final. Nós competimos no Mundial, onde competimos e perdemos com o campeão. Nós competimos no campeonato até ao fim. Nós competimos na Libertadores para chegar à final. E dentro da Libertadores nós temos vários objetivos. O primeiro é ser o primeiro da geral, e várias vezes conseguimos ser o primeiro da geral. Segundo é estar na final, segundo objetivo, e o terceiro e o mais importante é ganhar a final. Disse isto aos jogadores, disse isto à nossa presidente, e posso dizer isto aos nossos torcedores: mais do que perder para o nosso rival ou para o nosso adversário, mais do que perder para o nosso adversário e rival, perdemos para nós próprios, que é quando nós não conseguimos ser a nossa melhor versão num jogo em que requeria de nós toda essa responsabilidade, toda essa maturidade, toda essa experiência, que eu, quando olho para a equipa, apenas Gomes, pelo menos no Palmeiras, falo do Palmeiras, Gomes, Piquerez e Veiga já tinham experimentado a sensação e as emoções de disputar o maior título da América do Sul. Portanto, fica a experiência, fica o aprendizado, ficam as lições. Agora cabe-nos a nós, como te disse, transformar estas lições em energia, corrigir, ajustar e começar o próximo ano com todas essas ganas, com toda essa vontade, com toda essa fome de dar o step que falta, sabendo que no Brasil temos outros competidores, outros concorrentes, e é por isso que faz o Brasil um campeonato tão competitivo e um futebol tão especial, pelas vicissitudes, pelo país continental que é, pelas viagens que fazemos, por jogar em diferentes gramados, por jogar em diferentes altitudes, por jogar em diferentes tipos de clima, e que a mim, treinador, me dá uma riqueza e um aprendizado e uma adaptabilidade para aquilo que eu preciso para evoluir também como treinador, que é mais lado nenhum, e a ter todas estas experiências que te ajuda a ser muito melhor.